Dev, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Matheus e nesse vídeo nós vamos juntos dar andamento a um tema que eu comecei no vídeo passado, que é sobre serverless. E nesse vídeo a gente vai criar uma API serverless, um CRUD serverless com DynamoDB, AWS, API Gateway e Lambda. E também usando Serverless Framework, Então é um vídeo bem legal, tem bastante código, bastante prática. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa um like aí embaixo no vídeo e bora codar. Tô aqui no meu VS Code já, vou começar aqui daquele jeito já, para não ter que ficar criando muita pasta, nem muito arquivo. Eu vou já criar na raiz do projeto aqui, tô numa pastinha aqui chamada CRUD Server. Vou criar aqui um arquivo que vai ser o meu handler.js. Eu já vou aproveitar para iniciar aqui o projeto, dando um npm init-y. Eu vou usar o ES-Model, então eu preciso vir aqui no meu arquivo e falar que o type aqui vai ser model, beleza? Eu posso usar import aqui dentro, muito mais legal. Eu vou começar aqui já usando a AWS SDK, tá? A gente vai usar o DynamoDB, não falei muito sobre ele, mas é um banco da AWS bem rápido, baseado em chave e valor, tá? É um banco que a gente não precisa criar uma instância, criar um servidor para rodar ele. Se eu não me engano, ele é um banco também serverless, A parte do servidor fica abstraída pra gente, a gente não consegue ver. E ele é muito simples de se trabalhar. É um banco não relacional, então não tem um esquema definido ali para as tabelas. E, por sinal, é muito legal de trabalhar com ele justamente por isso. É bem dinâmico e rápido. Então, basta você especificar ali qual tabela você quer usar e, cara, ele já vai... É tão doido que se não tiver a tabela lá, você ainda consegue fazer ele criar para você a tabela. Isso é muito, muito legal, tá? Então a gente vai usar ele para um exemplo bem simples aqui de caso. A gente vai criar um CRUD aqui que vai cadastrar e dar buscas em um usuário específico, tá? E é isso, não tem muito segredo, bem simples aqui. Vamos lá, eu vou importar aqui já de dentro da AWS CLI, AWS SDK, mas, para importar eu preciso vir aqui, e instalar esse pacote. Então, npm install AWS SDK. Enquanto instala aqui embaixo, a gente já vai fazer o import aqui em cima, porque a gente é rápido. Então, AWS SDK, bem simples também, tá? E o segundo que não pode faltar quando a gente fala de API com Node.js, tá? Eu resolvi usar ele aqui também para mostrar que ele pode ser usado também nesse caso, que é o Express, um micro framework, aí, um pacote, uma biblioteca, você escolhe como chamar, para Node.js, que ajuda a gente a criar APIs aqui com o Node. Então, vou importar o Express, e depois eu vou instalar ali embaixo também já no meu terminal. Cara, tem um negócio muito importante que eu preciso fazer aqui também, que é o seguinte: eu preciso instalar, para mim poder rodar o meu Express dentro de um Lambda. Eu não vou dar um app.listing, que é o comum quando a gente cria uma API com Express. Eu vou usar um outro pacote que vai ser um proxy ali, recebendo os eventos que vão chegar no meu Lambda. Ele vai ser o responsável por estar antes de todo o conteúdo do meu código aqui, fazendo meio que o parse dos eventos que vão chegar da minha API e transformar eles em requests de um formato que o Express entenda, entendeu? Então é um pacote chamado Serverless HTTP. Isso, Serverless HTTP. Eu tô criando uma consta que é também um import. Então, import serverless dentro de serverless HTTP. Esse pacote vai nos ajudar nessa missão de fazer o parser dos eventos e transformar eles em formato que o Express entenda. Vou instalar aqui já o Express, o Serverless HTTP e também
o serverless framework, que a gente também vai usar aqui. Serverless, isso mesmo. Esses 3 pacotes, faltou o i aqui no meio do comando, npm install. Beleza, agora vai rodar. Enquanto roda, vamos codando aqui já junto comigo. Eu vou codar aqui o padrão aqui, depois eu posso até pegar alguns exemplos prontos aqui para ir mais rápido, porque criar API com o Express, acho que todo mundo deve estar cansado de fazer isso já. Criar endpoint também. Se você não tá, é bem tranquilo. Se você não cria muitos endpoints com o Express, ou talvez se esse aqui é seu primeiro, não se preocupe, que é um negócio bem tranquilo de fazer. Se eu chegar a colar algum código aqui para ser mais rápido, provavelmente eu vou explicar bem certinho, vai ser bem fácil de entender. No DynamoDB, igual eu falei, eu não preciso criar uma instância, criar um banco de dados lá certinho, lá um servidor rodando o banco de dados DynamoDB para mim usar. Eu posso simplesmente especificar o nome da tabela que eu vou usar e já sair usando. Não preciso uma conexão com o usuário e senha, a URL do banco, não, nada disso. Quando a gente fala de como é que eu posso falar? Ecossistema AWS, como vai estar o meu Lambda na AWS, o meu banco é da AWS, as coisas se conversam muito bem, as coisas de permissão, usuário, caminhos, fica muito fácil, os negócios se conectam muito bem. Então, nesse caso, eu vou só criar essa variável aqui para mim usar, ela como o nome, né, da minha table name aqui, né, o nome da minha tabela, né, o nome da minha tabela que eu vou criar, que vai vir de uma variável de ambiente chamada users.table mesmo. Então, bem tranquilo aqui. Até esse momento nada de novidade, eu acho. Vou instanciar aqui uma instância um client de conexão com o DynamoDB. Então, const DynamoDB client. Vou dar igual a new. Tô olhando a documentação aqui, tá? New aws.dynamodb.document client. Isso aí. Show. Falar que o meu app vai usar o JSON, né, para conversar ali com os clientes, né? O cliente que fizer request para ele. E aqui, pessoal, eu tô olhando aqui na documentação da Express e eu também tenho um exemplo que eu fiz antes aqui para testar. Eu não vou ficar criando os endpoints todos na mão aqui, eu acho que nem precisa disso, tá? Eu vou colar aqui já o que eu tenho pronto, que eu acho que vai ser mais fácil do que eu ficar escrevendo na mão, porque é bem simples isso aqui, tá? Os endpoints para criar no Express é bem tranquilo mesmo. As instalações já terminaram aqui embaixo. Eu vou aproveitar também para instalar mais um pacote que eu sei que eu vou usar e depois eu explico por que a gente vai usar ele, só para mim não esquecer mesmo aqui já, tá? npm install serverless es build. É um pacote ali que vai ser crucial para a nossa função aqui dentro do framework serverless, tá legal? Eu vou explicar aqui, então vamos lá. Espero que eu consiga explicar bem certinho o que eu estou fazendo aqui. É o seguinte, eu criei um endpoint aqui que vai ser responsável por buscar usuários. Então, é um GET que recebe o ID do usuário nos parâmetros e vai chamar essa função aqui. Pode ser uma função assim do jeito que está, ou poderia ser também uma arrow function, isso tanto faz. Eu criei uma variável aqui chamada params. Dentro dela tem o quê? Tem os parâmetros que eu vou usar, tá? Para mim buscar no meu banco de dados. Então, a primeira coisa que eu preciso passar para o Dynamo, né, como se fosse uma query, isso aqui de fato é uma query, é a table name. Qual o nome da table name que eu vou buscar? É a users table, que eu peguei aqui de cima. Tá. E pelo que eu quero buscar? Pelo nome de algum campo, sei lá, né, dentro do meu documento ali, qual que vai ser o campo que eu vou usar para mim buscar, qual que vai ser a chave. A chave nesse caso é o user ID, como se a gente estivesse fazendo aqui um find by ID, buscando por ID, né?
falando que o ID vai vir aqui nos parâmetros do request, realmente é um exemplo bem simples aqui, pessoal. Não estou fazendo validação aqui do que está chegando no meu endpoint, bem simples mesmo para ser mais rápido possível, porque acho que esse conteúdo aqui já tem muito no YouTube, para não ficar maçante, tá? E aqui é o seguinte, eu chamo o meu DynamoDB Client, dou um get, né? Ele tem o método get dentro dele, passa naqueles parâmetros. E por que o ponto promise? Porque se eu não der o ponto promise, eu vou ter que usar um callback aqui. Se eu der o ponto promise, eu posso simplesmente dar o await aqui. Essa expressão aqui vira uma promise, né? E aí eu posso dar await e depois o await aqui, quando chegar aqui, né? Quando resolver essa promise, eu vou ter um item. Esse item pode vir com os dados ou não, né? Ele pode ter ou pode vir como undefined. Então eu faço um if aqui. Se chegar a vir esse item, eu já sei que os campos que eu tenho lá é apenas user ID e name, tá legal? Eu vou até adicionar mais um campo aqui para vocês verem como que é simples, né? Para quem não tem muito contato com isso aqui. Ó, eu vou assumir que vai ter mais um campo lá, que vai ser o e-mail. E eu também vou retornar esse próprio campo que vier no response do request. Vou ter que colocar um return aqui. Não precisava, mas eu vou colocar. Se der errado isso aqui, né? Se eu verificar que não tem um item aqui dentro, eu vou dar o famoso 404 e falar que eu não consegui encontrar o usuário ali pelo user ID que me foi fornecido. E se isso aqui der errado, tem um try catch aqui, né? Ó, no meio desse caminho, esse bloco de código aqui, algo der errado aqui dentro, cai nesse catch. Nesse catch aqui eu retorno um 500 ali e falo, ó, alguma coisa aconteceu, não foi possível buscar o usuário não, tá legal? Aqui embaixo, a mesma lógica, porém agora no endpoint de criar. Tô usando um post, né, na rota /user, eu também deixar isso aqui como uma error function e vou receber no meu body, vou assumir que eu vou receber o nome e também o e-mail, tá legal? Recebendo um e-mail, no meu rec.body e vou também criar aqui os parâmetros. A diferença aqui é a seguinte, eu vou passar também a table name, onde eu vou inserir os dados, só que ao invés de eu falar aqui, né, eu falo o user ID, o nome e todos os campos que eu quero criar lá, tá legal? Uma coisa que vocês vão perceber aqui, que se fosse em um banco SQL comum, eu não passaria, por exemplo, talvez o user ID, porque toda vez que eu insiro um registro na tabela, ele já vai me gerar automaticamente ali um ID, né? Eu posso habilitar lá aquela função no banco e ele ser um ID auto-incremental. No Dynamo eu não tenho isso, pelo menos eu nunca vi isso, sempre que eu usei, nunca usei nada nesse sentido. Eu sempre tenho que eu mesmo gerar o ID único que eu vou ter ali para cada registro que eu tenho na tabela e é minha responsabilidade fazer isso, tá legal? Então, nesse caso aqui, eu não estou gerando aqui o ID, eu poderia gerar aqui um ID com base não sei, algum mecanismo, alguma biblioteca, né? Por exemplo, o próprio UID, né, que é aquele ID dinâmico que a gente gera com a biblioteca, mas nesse caso eu vou simplesmente pegar e receber o ID, o user ID do próprio request, tá legal? Então eu vou receber de lá. Aqui embaixo, então aqui em cima é só esses os parâmetros, aqui embaixo eu simplesmente pego o meu DynamoDB Client, ao invés de dar um get, eu dou um put nos parâmetros, com os parâmetros que eu coloquei aqui em cima, também transformo em uma promise. Deu tudo certo? Para mim saber se deu tudo certo, eu retorno o user ID e o nome que eu mesmo recebi ali em cima, e também vou retornar aqui o e-mail, tá legal? Deu errado, eu vou dar um 500 e falar, opa, aconteceu algum problema, não consegui criar ali o usuário, tá? Vou colocando um return aqui para deixar no padrão. E aqui embaixo é uma funçãozinha bem simples, tá? Tô falando que, putz, se no meu app aqui, né, chegar um endpoint que não corresponde a nenhum desses aqui de cima, eu vou retornar aqui um 404 e falar, ó, essa rota que você tentou bater aqui, nessa API aqui não existe, tá? Not found, tá? E por último aqui, eu vou exportar essa função
para exportar essa função é bem simples. Eu vou exportar aqui uma variável chamada handler, que vai receber o meu serverless que eu instanciei lá em cima, importando na biblioteca serverless HTTP. Dentro dele eu passo o meu app express. Se fosse normalmente eu ia dar um app.lifting e ser feliz, né? Aqui as coisas são um pouco diferentes. Desse jeito que a gente vai fazer funcionar, tá? Não vou criar os outros métodos de update, delete também, por exemplo, um find maior, né? Não ser só por um find de todos os registros ou algo assim, porque é um conteúdo que eu acho que não vai agregar muito ao vídeo. Eu quero mais mostrar como fazer essa API funcionar, né, no ecossistema serverless, com API Gateway, AWS, mas nesse código aqui, quando eu colocar no GitHub, eu provavelmente vou colocar a API com o CRUD completo, né, com a falta de update, de delete, só para ser um pouco mais rápido aqui no vídeo, mas não tem muito segredo. Se você olhar aqui no próprio client do DynamoDB, você vai ver que se você der um barra aqui, você vai ver o seguinte, ó, você vai conseguir... Tá ficando bugado para mim aqui a visualização, ó. Mas eu tô vendo lá, eu tenho batch get, batch write, create set. Eu posso fazer busca em lot, criar em lot, fazer query, fazer put, fazer get, fazer update, usar transaction, usar scan. Então, se você também ler um pouquinho a documentação, você vai conseguir seguir aqui e criar o CRUD completo, se você quiser fazer junto comigo aqui. Tá ok? Eu acho que na parte de código é isso aqui. Tá? Vamos lá para a segunda parte, que eu julgo também que é uma parte essencial aqui nesse vídeo, que é a parte do Serverless Framework, tá? Vou criar um arquivo chamado Serverless YAML. Nesse arquivo, eu vou definir quais recursos a minha função vai usar na AWS. Vou criar eles aqui também, né? Como usando o meu IAC, né, uma Infra as Code, infraestrutura como código. Se você não tem muito contato com DevOps ou nunca ouviu falar sobre esse termo, basicamente eu não ter que precisar ficar lá no painel da AWS ou no painel do Google Cloud, o Azure ou qualquer provedor de nuvem, tendo que provisionar os recursos que o meu software vai usar na mão, né? Toda vez que eu vou precisar de algo novo, eu vou lá e com o mouse fico procurando, clicando. Isso aí não é DevOps, isso aí é ClickOps, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever a nossa infraestrutura como código. E quando eu rodar isso aqui, vai fazer o deploy e vai criar toda a nossa infraestrutura. Muito simples assim e rápido, apenas com um comando tudo vai ficar pronto. Para não ter que ficar escrevendo aqui e demorando um tempão, eu já vou deixar pronto aqui esse arquivo serverless e vou explicar o que eu estou fazendo nele, tá legal? No começo aqui eu falo qual que é a minha organização. Pode ser qualquer uma, pode ser o nome da sua empresa, o nome do seu time, o nome do seu o nome, cara, pode ser o seu nome, tanto faz. No meu caso eu coloquei o meu nome aqui mesmo, o nome da aplicação que eu estou criando, tá? O nome do serviço que ela pertence, no meu caso aqui é o mesmo, a versão do framework que eu estou usando, e aqui foi um negócio importante, eu instalei por último aquele pacote chamado Serverless ES Build. Para quem viu, tá aqui no meu package.json, tá? O que ele faz? Ele vai permitir que o serverless consiga entender a sintaxe do ES Model, que é basicamente eu usar o import, né, eu usar o export aqui dentro do JavaScript comum, né, sem estar no TypeScript, por exemplo. Então, esse plugin aqui vai entender o meu código e vai gerar ali um build de uma forma que lá na AWS o meu código execute, né, sem nenhum problema, sem dar aqueles erros lá de, putz, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, o que é essa sintaxe aqui de import, export, eu não entendo, senão eu teria que usar o require, né, tipo, e o model.export, né, então, olha, é basicamente para isso. Outra coisa que eu estou fazendo aqui, tá, eu estou customizando algumas coisas aqui durante a execução do meu arquivo. Estou falando que o seguinte, eu criei uma variável aqui chamada TableName. Essa variável, eu defini o nome da minha
tabela, né? Eu defini o nome aqui, ó, users table, e aqui eu coloquei junto aqui para vocês verem como que funciona, né? Para mim poder pegar valores que o próprio serverless vai me prover durante a sua execução. Nesse caso aqui, o SLS stage vai ser preenchido pelo valor de onde vai estar rodando o meu serverless aqui nesse momento. Porque, por exemplo, se eu configurasse um serverless aqui, por exemplo, isso aqui está rodando no ambiente de homologação. Aqui ficaria user stable -homolog, está rodando em produção. O nome da tabela ficaria user stable prod. Então, isso é uma boa prática, né, em DevOps, de nomear os recursos também ali de acordo com o ambiente em que eles pertencem, tá? Coloquei assim para deixar isso bem claro. Isso aqui faz parte desse plugin aqui, tá? Algumas propriedades que ele pede para colocar aqui dentro do arquivo serverless. Não vou entrar muito a fundo nisso aqui, mas é legal que dá para ver também que a gente pode pôr alguns plugins, né, dentro do nosso arquivo serverless, como se fosse novos pacotes, e eu instalo ele com o próprio NPM ele mesmo, tá? Então isso aqui eu li na documentação. Aliás, esse arquivo inteiro aqui eu basicamente copiei ele inteiro da documentação do próprio serverless, só mudei algumas coisinhas aqui para o meu caso de uso, mas é bem simples, tá? Aqui embaixo eu preciso definir qual o provider que eu vou usar. Nesse caso eu vou usar AWS, poderia usar outro? Poderia, mas nesse caso eu vou usar AWS. A runtime em que o meu código vai rodar, né? Basicamente a runtime é especificar ali, tá, esse código que você subiu aqui, eu rodo ele com Node, com PHP, como que eu rodo ele? A AWS que vai saber, ela vai querer saber isso. Então eu vou falar, ó, pode rodar aí com Node 14, tá? Que você não vai ter nenhum problema. Eu pus o ponto X ali que pode ser qualquer versão do Node.js 14, beleza? O IAM vai nos ajudar a definir quais recursos a nossa aplicação pode acessar dentro da nossa conta da AWS. Então ele é um recurso da AWS que serve especificamente para isso, para definir o que eu posso usar dentro da AWS. Então nesse caso eu estou falando que essa aplicação aqui, ela tem a seguinte role, né? E essa role dá permissão nas seguintes ações: DB-query, scan, get item, put item, update item e delete item. Estou falando que a minha aplicação pode fazer tudo isso aqui no Dynamo, entendeu? E se eu quisesse negar, é só eu mudar aqui em cima ou simplesmente não colocar. Aí essa sua aplicação, quando você rodar, ela ia falar que está sem acesso sem permissão para fazer tal coisa no DynamoDB. Tem coisas aqui que eu nem estou usando no código. Você viu que a gente só usou o get item e o put item por enquanto, mas como eu vou provavelmente terminar o CRUD ali antes de postar, já coloquei junto aqui também todas as permissões que eu posso vir a usar, né, no meu código ali em relação ao DynamoDB. E aqui embaixo eu especifico em qual recurso eu vou dar essas permissões. No caso é na users table. E esse aqui é uma funçãozinha, esse fn aqui é uma função, tá? Que eu uso para pegar um atributo. Nesse caso eu passo qual o recurso e qual o atributo que eu quero pegar desse recurso. Nesse caso o ARN. O ARN é como se fosse o ID único de um recurso que eu criei dentro da minha conta da AWS. Beleza? E eu defini também que o meu código vai pegar, né, o valor da variável da tabela do banco de dados através de uma variável de ambiente. Então aqui eu defino ela, ó, user stable. E aqui eu estou pegando o valor que eu defini lá em cima. Lembra que eu defini um custom aqui, ó, custom.table, custom table name. Então aqui, ó, eu dou custom.table name, porque assim eu posso compartilhar o mesmo valor aqui no meu arquivo serverless, tá? Várias e várias vezes, sem precisar ficar colocando o valor na mão, tá? Ok? Aqui embaixo, acho que a parte mais legal mesmo é eu criar a minha função, tá? Eu tô criando aqui a minha função serverless, o meu Lambda, com o nome de API, poderia ser qualquer nome, coloquei API para ficar mais semanticamente correto. Definir aqui que o meu handler está no seguinte caminho: handler, o arquivo handler, dentro do arquivo handler, na função handler. Então a função handler aqui é o que? É isso aqui, ó. Handler é igual ao serverless app, beleza? Então vai chegar no arquivo handler,
vai chamar aquilo lá. E a minha função pode ser invocada pelos seguintes eventos de HTTP API. O que isso aqui significa? O serverless tenta abstrair ao máximo para o desenvolvedor coisas de DevOps. Na teoria, eu teria que também, aqui embaixo tem mais uma parte, que é o final do arquivo, onde eu crio de fato a tabela do meu banco de dados. Na teoria, se eu preciso criar a tabela do meu banco de dados, eu também deveria ter que criar, né, o meu API Gateway. Só que olha o quanto o serverless abstrai para a gente as coisas. Se eu colocar que a minha função Lambda vai ouvir os eventos de HTTP API, ele já vai criar para mim um API Gateway ligado a essa função e com todas as permissões que a minha função precisa ter, né? No caso eu tive que definir aqui na mão para o Dynamo, com todas as permissões que minha função precisa ter para acessar o API Gateway e vice-versa. Olha que legal, cara. Isso aqui eu acho muito bacana do serverless, esse nível de abstração assim para as coisas. Eu acho que é um ponto muito legal mesmo do serverless, tá? Aqui embaixo eu já venho e crio aqui o meu único recurso que eu preciso de fato criar na mão, que é a minha tabela do Dynamo, né? Que é a tabela de usuários. Ó, eu vi esse nome de user stable aqui em cima como o nome do recurso. Aqui embaixo eu estou criando o recurso. E aqui as definições são do próprio DynamoDB, tá? Isso que eu copiei da própria documentação. Só preciso passar aqui a forma de pagamento, né? Se eu vou pagar por request, eu vou pagar conforme eu uso. Preciso definir, que a única coisa que eu preciso definir é qual vai ser a chave, né, dos meus registros, né? Então eu tenho que falar que meus registros vão ter uma chave, um ID. Então o ID deles nesse caso aqui é user ID do tipo string, tá ok? Vou pagar por request. Aqui embaixo, no nome da tabela, eu uso também dentro do custom.tablename. Caraca, eu falei demais aqui, mas eu acho que falei quase tudo. Se tiver com dúvida, é claro, pode comentar aí embaixo ou me xingar também. Tanto faz, mas comenta aí embaixo o que você tá achando, ou se tá com dúvidas, ou se tá legal, tá? Vou dar agora aqui o comando para executar isso tudo. Tomara que funcione tudo, então vamos lá. npx serverless deploy. Vamos rodar. Nesse momento vai rolar algumas coisas, tá? Ele vai fazer um packing do meu código. Então, o que ele vai fazer? Ele vai zipar o meu código e as minhas dependências tudo em um só file, vamos dizer assim. Vai criar um zip, dentro dele vai ter o que ele precisa para executar lá dentro da AWS. Depois ele vai criar o CloudFormation dessa aplicação. O que é o CloudFormation? Ele vai criar ali, ele vai, com base no que eu escrevi no meu arquivo serverless, um arquivo gigantesco falando para a AWS detalhe por detalhe de como dos recursos que eu vou usar e como que esses recursos devem estar configurados. Então, eu escrevi aqui, sei lá, 40 linhas no arquivo de CloudFormation. Se eu fosse escrever na mão, ia dar umas... eu nem faço ideia, mas ia dar pelo menos umas 200 linhas, eu acho, com tudo que eu estou criando aqui nessa função. Então, o serverless abstrai tudo isso para a gente só vê os arquivos sendo gerados aqui, ó, numa pastinha chamada .serverless, ó, CloudFormation, serverless CRUD zip, que é o zip da minha função que ele compactou, o estado, né, que, por exemplo, nesse momento, meu Lambda chama API. Se amanhã eu trocar para API Server, ele vai olhar, né, para o estado anterior para ele trocar o nome para API Server. Então, essa pastinha aqui é uma pasta importante, né, quando você coloca em produção um projeto como esse aqui, usando serverless na parte de DevOps para fazer o provisionamento da infraestrutura, o estado tem que ser salvo. É um ponto importante também para se falar, mas se eu posso falar mais sobre os servers aqui em um outro vídeo, eu não vou se estender muito sobre isso não, tá ok? Vamos esperar aqui rodar, tá meio lento aqui no meu computador, mas isso aqui pode ser muito rápido ou muito devagar, isso vai depender muito do seu computador e da sua internet também. E um ponto importante que eu não falei aqui, tá? Que não é assim um passo de mágica, rodar aqui já vai sozinho para a AWS. Tem um passo antes que é o quê?
tem que ter uma conta na AWS, né? E ter no seu computador também instalado a AWS CLI, é um programinha que você baixa e instala, e depois que você instala, você configura nele as credenciais de acesso à sua conta da AWS, e a partir daí outros recursos, outros softwares como o próprio, ou bibliotecas como o próprio Serverless Framework pode acessar lá a sua conta para fazer as coisas, tá legal? Como no meu caso aqui. E aqui a gente já tem um negócio muito legal que aconteceu enquanto eu falava. Olha que legal. Service deployed to stack serverless CRUD dev. Então ele já fez o deploy do nosso serviço, né? E ele deu o nome do nosso serviço de Serverless CRUD dev, né? O dev ali veio do staging. A gente tá no, ele provavelmente definiu que a gente está no staging de dev, né? No staging de desenvolvimento, né? No ambiente de desenvolvimento. Deixou ali pra gente um link de uma dashboard, né? Esse link aqui a gente não vai usar porque pra gente fazer o monitoramento do nosso serviço, só que lá na conta que a gente tem que criar no site do Serverless Framework, a gente não usa isso aqui. A gente consegue monitorar tudo do nosso serviço na própria AWS, tá legal? E isso aqui é de fato importante, porque eu tô... Opa, peguei, fiz caca aqui. Caraca, peraí. Deixa eu conseguir pegar e voltar lá em cima. Aqui, ó. Esse aqui é o link. Eu colei o conteúdo ali no terminal. Mas, ó, isso aqui é o link da nossa API, né? A base URL dela é essa aqui. Então, se a gente pegar isso aqui agora e bater nos paths que a gente criou dentro da nossa API, né? Que é o /users e o /user get ali com o ID do usuário, já deve funcionar. Então, mas antes disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir meu Postman aqui, tá? Pra gente testar. De fato isso. Eu ia ir para a conta da AWS para mostrar os recursos, mas vamos vir pro meu Postman aqui já pra gente ver isso. Eu deixei tudo certo aqui já com os endpoints que a gente vai usar. Tô passando aqui um user ID, o nome e um e-mail, né? Com o endpoint que com a base URL que ele criou no endpoint post/users, e eu vou bater lá nesse endpoint para ver se aqui foi um teste que eu tinha feito antes, não é o de agora, então vamos lá dar um send aqui para ver. Olha que legal. Isso aqui pode parecer que é meio besta, tá? Mas o que rolou aqui? A gente bateu no API Gateway, o API Gateway invocou nossa função Lambda que estava dormindo. Nossa função Lambda pegou os dados que veio no evento, né, que o API Gateway mandou para ela, salvou no banco de dados e retornou para a gente isso aqui. Só que olha o que eu falei. No vídeo que eu explico um pouco mais sobre Serverless API, eu falei que nas primeiras invocações uma API Serverless é lenta. E olha o que eu falei. Olha o tempo de resposta disso aqui. 3 segundos. Uma API com tempo de resposta de 3 segundos é inaceitável, dependendo do caso de uso aí para o seu negócio, ou o que você está fazendo. Só que olha o que vai acontecer agora nos próximos requests. Fica de olho aqui nesse tempo aqui, ó. Nos próximos requests. Esse foi o primeiro, tá? Próximo request. Caiu em 10 vezes o tempo de resposta. De 3 segundos para 244 milissegundos. E quanto mais eu for batendo, mais esse tempo tende a cair ou se estabilizar ali em um padrão. Por quê? Porque no primeiro request foi o que eu expliquei. Tá frio o Lambda. Quando você baixa uma vez, ele vai criar um cache de 15 minutos. Depois disso, ele vai ficar ali um tempinho meio que esperando por request até ele morrer de novo. E aí o tempo de resposta dos primeiros requests depois dos 15 minutos que ele morreu voltar a ser os 3 segundos que a gente viu ali. Mas se sempre tiver tão request lá, ele sempre vai manter esse tempo de resposta que a gente está vendo aqui, tá? Eu criei esse usuário aqui, então nada mais justo do que eu tentar também buscar por ele aqui no nosso endpoint de list. Deixa eu colar aqui a base URL, vou passar esse ID aqui, tá legal? Ó, vou dar um send e ele deve retornar o usuário que a gente
Cadastrou. Olha o tempo de resposta. Baixo também, porque é outro endpoint, mas está dentro da mesma API, que está dentro do mesmo Lambda. Então, é isso. A gente criou só dois endpoints aqui. E agora vamos lá para dentro da AWS para vocês verem como que isso aqui ficou lá dentro. Então, bora lá. Eu vou abrir aqui a AWS. Legal. Abri. Tô aqui na minha console. Vou entrar aqui já logo de cara. Vou entrar no Lambda aqui já. Vou esperar carregar. Lambda. Opa, 2 cliques aqui no Lambda. Carregando. Nossa função deve estar aqui dentro com tudo configurado, né? A gente já viu que funcionou. Então vamos ver o que aquelas linhas de código lá do serverless fizeram. Ó, nosso Lambda é esse aqui. Ele deu esse nome para o Lambda. Lembra que a gente definiu lá no começo do projeto o nome do service? Ele concatenou o nome do serverless com o ambiente com o nome da função que a gente definiu lá embaixo. Então ficou serverless CRUD dev API. Ó, o tipo que enviou aqui foi zip, né? O tipo que enviou o código da função. Pode ver que é esse aqui, que é a última modificação, foi há 6 minutos. A runtime que a gente definiu lá, vamos acessar ele para ver. Olha que legal. Provavelmente a gente vai falar que a trigger desse cara aqui é um API Gateway. Olha lá que legal. Ele criou um API Gateway e vinculou ao nosso Lambda. Olha aqui o API Gateway que ele criou, né? O endpoint do API Gateway, né? Colocou... Cara, no API Gateway, claro que a gente pode fazer muito mais coisas além disso, tá? Eu posso colocar um outro Lambda para verificar se dentro de um request que está vindo para esse Lambda aqui, se tem um token dentro desse request. E aí, se tiver um token, deixa vir para cá. Se o token não for válido, ele pode dar um 400 antes mesmo de chegar na nossa API. Então, quando a gente está falando de uma arquitetura serverless, a gente consegue fazer muita coisa, cara, muita coisa mesmo, tá? Então a gente já viu que as triggers, aqui nesse caso, é o API Gateway, que ele criou esse API Gateway com o nome de Dev Serverless CRUD, né? As permissões que a gente definiu lá, tá aqui, ó, pode ver, ó. Não vou entrar muito a fundo nisso aqui não, porque a gente já viu lá o que a gente definiu, ó, no DynamoDB, ó. As permissões que a gente definiu lá virou isso aqui. E por padrão também ele já dá uma permissão ali no CloudWatch, que é para a gente monitorar os logs da nossa aplicação em caso de erro, né? Então vai tudo pro CloudWatch lá, isso aqui é muito importante. O próprio Serverless também já faz isso pra gente, a gente não precisa ficar se preocupando em colocar todas essas permissões que a gente vai usar, sabe? Ele tem coisa que ele já faz sozinho e a gente nem percebe, isso é muito bacana. As variáveis de ambiente, né? A gente criou a User Stable. Tá aqui, e o valor que ela preencheu ficou user stable, e o stage, que é dev. E é isso. Eu acho que deu para mostrar bem aqui tudo que tá rolando com a nossa função, né? Eu mostrei ali o code start, e aqui eu posso ver até o código da minha função. Aqui, ó, ele tá carregando aqui o código. Se o código não for muito grande, ele vai aparecer aqui, ó. Olha o código que o serverless gerou pra gente, ó. Olha como fica o código que o serverless gera, tá vendo aqui, ó? Fica um código gigantesco, porque ele importa todas as nossas dependências, ó. Esse é o build que o serverless gera. Então é um código praticamente impossível de ler aqui, né? Mas lá no nosso código, lá no nosso VS Code, é o código que a gente fez mesmo. Então é muito legal a gente ver isso aqui na prática e ver o nível de abstração que o serverless consegue para a gente. Vamos lá no nosso banco de dados também olhar os registros lá, se realmente existe uma tabela, se existe um registro lá, é óbvio que existe, né? Ó, tá aqui, ó, a tabela, né? O status, a PK, né? A partition key, a chave que a gente usou ali para todos os registros, que é a user ID. Vou tentar aqui buscar alguns dados nessa tabela pra gente ver. Explore items, ó, tá aqui o usuário que a gente criou, tá vendo aqui, ó? Então, cara, muito show de bola mesmo, tá? Eu acho que era isso que eu tinha para mostrar aqui nesse vídeo. Se você ficou com mais alguma dúvida sobre esse tema aqui, eu recomendo que você de repente volte um pouco no vídeo, ou também comente aqui embaixo no vídeo, mas eu vou deixar o link desse código aqui na descrição do vídeo, vou subir no GitHub e deixar o link aqui disponível. Se você
curtiu o vídeo, deixa um like aí embaixo, algum feedback, compartilha com quem você achar legal compartilhar, se inscreve no canal, tamo junto, valeu, até a próxima, fui!